Bom dia, amigos e amigas, senhores e senhoras. Eu sou o Daniel Nonato. Obrigado a vocês que nos seguem aí pelas redes sociais, nosso canal no YouTube também aqui, nossa página no Facebook e aqui também no WhatsApp. Obrigado a vocês que nos seguem e nos ajudam a caminhar. Peço desculpa se alguém às vezes se ofende com alguma fala minha, mas às vezes é preciso falar. Mas como diz, é preciso saber dizer a verdade. E às vezes a gente também diz a verdade de forma muito radical. E as pessoas ficam magoadas, né? Também no radicalismo. Contudo, não tem como não ficar indignado e revoltado. E aí eu vou falar para vocês com uma tristeza muito grande diante da morte de mais uma criança, né? Mais uma criança morreu na terça-feira, só soubemos ontem, no Recife. A gente para pensar a que ponto nós estamos. Se fala em abrir a cidade, se abrir depois desse tempo de pandemia, se fala em colocar a vida de volta ao normal, onde a gente tem mais de 30 mil pessoas mortas e nós agimos com a coisa assim mais natural do mundo. Eu não entendo aonde nós vamos parar. Nós estamos simplesmente aceitando como algo normal, como algo que tá bom, tudo bem. Nos Estados Unidos mataram um homem negro, mataram um cidadão, e ali foi assassinato, não tem outra palavra. E toda a população estadunidense, os norte-americanos, nos Estados Unidos fizeram uma passeata, estão protestando, estão questionando o governo federal, estão questionando as autoridades. Tudo bem, às vezes a gente existe, como diz aí o presidente Bolsonaro, os infiltrados, existe aqueles também que estão nos movimentos populares, nos movimentos de classe, para poder tumultuar e atrapalhar. O que me deixa mais triste, e aí eu vou falar isso com muita certeza, é que no Brasil nós temos aí todo dia um genocídio. Um genocídio com jovens, com assassinato de jovens, não importa por quem ou por qual força, e nós achamos tudo normal. Não tem como, senhores e senhoras, não tem como a gente ficar procurando uma explicação lógica, uma explicação aonde não, porque a gente sempre quer justificar todas as crianças que morreram nos últimos 3 ou 4 anos. A gente cria uma montagem, sempre colocando uma arma na mão da criança, sempre falando de uma possível ligação dessa criança, desse adolescente com a bandidagem. Tipo assim, justificando o algo que é inaceitável. A morte de uma pessoa no início da vida. E aí a gente fica mais indignado ainda quando eles não podem colocar uma arma. Hoje a internet continua do mesmo jeito, né? A gente não pode colocar uma arma na mão da criança. A gente cria uma situação para justificar o assassinato dessa criança. Recentemente, eu lendo o artigo sobre a morte do Pedro Henrique aqui em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, se falava de uma situação que entrou marginais com armas atirando dentro para fora. Senhores, quando tem criança, quando tem inocente no meio do fogo cruzado, quem tem juízo não atira. Não adianta você atirar com o inocente no meio do caminho. Essa é a missão nossa, defender a vida. Mas aí alguém vai dizer: Daniel, você está sendo muito radical, você está sendo muito extremista. Não! Estou sendo radical, não estou sendo sincero. Desculpem, o comandante da operação, no caso do Pedro Henrique, cometeu um erro fenomenal. Aí você chega agora em Recife, uma criança de 5 anos, uma dondoca, desculpe aí, não quero ofender ninguém, mas não tem como. Coloca uma criança de 5 anos, eu penso bem na minha filha de 5 anos.
Eu lembro uma vez que eu estava numa festa da comunidade lá em Japeri, São José, e a minha pequenininha sumiu no meio da tumulto. Sumiu, mas sumiu mesmo. Aquela coisa de criança, né? Você tá olhando, daqui a pouco some. Olha, naquela hora o meu coração ficou mais acelerado do que qualquer outra coisa. Para e pensa como que eu fiquei desesperado, pensando na possibilidade de onde foi aquela criança. Acionei um montão de gente dentro da festa, fui lá para a porta do principal e fiquei esperando, vigiando. Isso foi 2 minutos que ela desapareceu. Imagina você deixar seu filho ou sua filha na confiança de alguém e a pessoa querer se livrar desta criança. Querer colocar essa criança para fora como se fosse assim um gato. Que à noite às vezes acontece, né? O gato dentro de casa, a pessoa vai e bota ele para fora para ele não ficar fazendo barulho ou bagunça dentro de casa. Imagina o coração dessa mãe. Aí você escuta diante da morte de mais de 30 mil pessoas, você fica lembrando das frases do presidente da República diante da morte de tantas pessoas pela Covid-19. E daí? Todo mundo vai morrer mesmo. Tudo bem. Mas que não morramos pela violência estatal ou qualquer tipo de violência. Seja a violência da falta de leito nos hospitais, que vai acontecer, infelizmente. Seja a violência da falta de atendimento público na saúde, da falta de dignidade, da falta de transporte, seja da violência mesmo da bala perdida, que não existe bala perdida. Essa teoria de bala perdida é uma teoria mais ridícula que existe. Mas a gente ainda fica tentando agir com normalidade. Parece que nós, nessa sexta-feira, dia 5 de junho, a gente fica achando normal seres humanos perderem a sua vida. Normal adolescentes e crianças perderem a vida. Aonde está parando? Aonde está a nossa religiosidade? Aonde está o nosso coração? Aonde está o nosso respeito ao diferente às vezes? George Floyd, aquele negro americano que foi assassinado pela violência policial, está tendo um velório gigantesco. Diante das mortes dos nossos filhos, diante das mortes das crianças, nós nos limitamos a dizer, fazer o quê, né? Morreu. Eu não quero radicalizar e eu fico olhando para a nossa prática de fé, estamos preocupados em ter igrejas abertas para rezar. Estamos preocupados em ter comunidade aberta para rezar, mas esquecemos que a oração maior é a prática da vida. O evangelho de hoje, o evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 35 ao 37, a gente teve esses dias lendo o evangelho de Marcos, no capítulo 12. Primeiro, eles questionam Jesus sobre a questão do imposto. Chega para Jesus e fala assim, ó, tem um imposto para pagar, e aí, paga ou não paga? Jesus fala, olha, paga, cumpra a lei, dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Depois traz para Jesus a questão familiar. Uma mulher morreu, um homem morreu, não tinha filhos, além do cunhado. E ontem trouxeram para Jesus a questão religiosa, sobre os mandamentos. E ainda hoje, eles trazem para Jesus a questão da sobrenaturalidade. Nós, seres humanos, nascemos para habitar o eterno. Nós, seres humanos, nascemos para viver na eternidade, ao lado de Deus. Quando Jesus é questionado sobre a sua descendência de Davi, Jesus ele traz para os judeus um contexto bíblico interessante. Um contexto bíblico que Santo Ambrósio, no século IV, já falava sobre isso. É um comentário sobre o Salmo 35, versículo 4 ao 5, demonstrando bem claro
que antes da eternidade, antes de tudo, já existia Deus. E Deus habitava. E a pergunta que nós fazemos, a pergunta teológica hoje, seria como que Deus é eterno e ele consegue ser filho de Davi? Para os católicos, para os cristãos da Igreja Católica, também na Igreja Anglicana e na igreja cristã em si, é o mistério de Maria, mãe de Deus, Concílio de Éfeso. É o mistério de Maria, mãe de Deus. Como que Jesus é Deus e é filho de Maria? É filho de uma, como alguns dizem, de uma simples mulher. Percebemos bem que a gente tenta reduzir por baixo. Nós, quando olhamos as vidas que se perdem, seja ela da esquerda ou da direita, do centro, as famílias enlutecidas, seja ela preta, branca, as famílias que sofrem a violência, e a violência é diversa em nossa realidade, nós devemos olhar bem que esses seres não nasceram para morrer. Ninguém nasce para morrer. Ninguém nasce para sofrer. Costumamos, nesse século, justificar a morte de uns ou de outros, dizendo morreu porque devia, morreu porque sabe como é que é, estava envolvido em coisa errada. Percebe bem, para uma mãe, para um pai, para um amigo, como é justificar a morte de alguém. Por isso, nessa sexta-feira também dedicada ao Sagrado Coração de Jesus, nessa sexta-feira onde nós celebramos esse coração amoroso de Deus, esse coração que acolhe a todos. Aí lembra muito bem o nosso amigo no Evangelho de Mateus, que diz que Deus faz nascer o sol sobre bons e maus, sobre justos e injustos. Nós não temos o direito de querer limitar. A sacralidade da vida é algo que nós devemos aprender a defender. Desculpem alguns radicais que defendem a sacralidade da vida somente no ventre materno. Não dá para defender a vida somente no ventre materno. Não adianta você ser anti-abortista e pregar a pena de morte. E dizer tem que matar mesmo. Tem que matar, tem que esfolar. Ou nós defendemos a vida de verdade, como Deus assim quer, como Deus nos convida, ou então a gente está brincando com Deus. Por isso, essa semana, no capítulo 12 de Marcos, nós entramos nesse mistério. A questão da sociedade, da economia, a questão familiar, a questão religiosa e agora a questão sobrenatural. Todas as vidas importam. Todos os seres humanos são importantes. Mas não dá para você, ser humano, defender a pena de morte, ou você fazer como o presidente da Fundação Palmares. Olha que indignação ele dizer o que disse sobre o movimento negro do Brasil. Outro que também fez, desculpem, uma atitude hipócrita, o presidente dos Estados Unidos, o Donald. O Donald foi para a porta de uma igreja posar com a Bíblia na mão essa semana. Não dá, gente. Desculpe, mas não dá para ser assim. Não pode ser assim. Temos aqui no Brasil um presidente que papagaia um versículo bíblico. Conhecereis a verdade vos libertará. Tá aí. E qual é a verdade? Qual é a verdade? Os fariseus e saduceus, aqueles que gritaram crucificam, aqueles que fizeram a crucificação do Mestre, Messias, Jesus de Nazaré, também conheciam a Bíblia. E conheciam muito bem. E em nome desta palavra, em nome dessa lei, justificaram a morte de Jesus. Hoje, no Evangelho de Marcos,
eles começam a questionar essa filiação divina de Jesus. E aí alguns questionam essa capacidade nossa de falar, de questionar a missão de profecia dada a todo cristão. Quando na verdade, a única verdade que interessa é aquilo que Jesus falou ontem: amar ao próximo, defender a vida, dar testemunho coerente daquilo que nós somos e temos. Não dá, senhores, não dá, senhoras, para nós brincarmos, e de verdade, brincarmos de ser cristão. Queremos a igreja aberta após a pandemia, e aí, para poder ter um lugar para ir alguns, não é isso? Quando na verdade, a nossa obrigação, o nosso dever e o nosso direito é levar essa igreja para todo lugar, incluindo na família. Não dá para ser cristão brincando com a palavra de Deus. Nós não seremos melhores do que os judeus, não seremos melhores do que os doutores da lei, se nossa indignação não passar pelas diversas mortes, as milhares de mortes do Covid-19. As milhares de mortes da violência. Não interessa de onde ela vem. O maior defeito que nós devemos ter, e nós temos, é que nós queremos encontrar o culpado. E talvez o maior culpado seja cada um. Cada um e cada uma que votou, e votou pensando na possibilidade de ter uma arma, na possibilidade de reagir à violência. Cada um e cada uma que fica preocupado com a própria panela. Hoje se fala, eu volto a repetir isso todo dia aqui, se fala em uma geladeira vazia do irmão do lado. Mas essa geladeira está vazia há muito tempo. São 9h29. Obrigado a vocês que nos seguem aí pela rede social, no WhatsApp, também no Facebook, e aí nosso canal no YouTube. Fique conosco, se inscreva com a gente, acompanhe, compartilhe. Pode discordar, pode dar like, dislike, liberdade de ação. É assim que funciona a vida. Concorda? Legal. Não concorda? Também está legal também. Estamos aqui para refletir, não para impor pensamentos. Aproveito no final para você que ficou até aqui conosco, convido você a acessar o YouTuber e se inscrever no canal da Paróquia Santa Rita de Cássia de Nova Iguaçu. Acesse no YouTube e coloque Paróquia Santa Rita Oficial R4. E aí você vai aparecer lá a Paróquia Santa Rita Diocese de Nova Iguaçu. Vai clicar lá, se inscrever, para que a paróquia possa fazer as suas lives das missas, que ainda vai demorar um pouco mais essa pandemia, e nós vamos nos cuidar. Fazer a live das missas, transmitindo para todos que moram na região daqui de Santa Rita. Também para você que está de longe, de fora do país, né? A internet nos leva ao mundo. Então acesse lá, se inscreva. Eu agradeço já pela essa inscrição, para a gente possa fazer a evangelização acontecer através do canal da Paróquia de Santa Rita de Nova Iguaçu. São 9h30. Obrigado a você que estiveram conosco aí. Vamos dar uns alores aí. Uns alores para Maria Vitória, uns alores para o meu amigo Victor Herculano. Ô Victor, tanto tempo, irmão, a gente não se vê, não se fala. Antes da pandemia já tinha muito tempo já, né? E também para você que passa pela nossa página, pelo nosso canal. Obrigado. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato. Sexta-feira!